Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 7, versos 10, 11, e vamos ver até onde vamos. Vamos pegar o verso 10 como padrão para ler palavra por palavra, tradução. O título do capítulo é O Extermínio do Demônio Trinavarta. Nate Shraddha Dire Gopa Balabhashitam Nityuta Aprameyam Balantasya Balakasya Nate Viduhu. Não te os vaqueiros e senhoras Shraddha Dire depositaram sua fé nessas afirmações. Gopal, os vaqueiros e mulheres, Balabhasitam, conversa infantil das crianças reunidas, Ityuta, assim falada, Apraneyam, ilimitado, inconcebível, Balam, o poder, Tasya, Balakasya, do bebezinho Krishna. Não te as gopis e gopas, Viduru, estavam inteirados dele. Então a tradução desse verso é a seguinte: as gopis e gopas reunidos, desconhecendo o fato de que Krishna sempre é ilimitado, não podiam acreditar que o bebê Krishna tivesse esse poder inconcebível. Eles não podiam acreditar nas afirmações das crianças e, portanto, consideraram essas afirmações como sendo conversa infantil. Continuando, verso seguinte, 11, pensando que algum mau planeta atacara Krishna, Mãe Yashoda apanhou a criança lacrimante e deu-lhe o seio para ela mamar. Então, ela convocou os brahmanas experientes para cantar hinos védicos e realizar uma auspiciosa cerimônia ritualística. Significado dado por sua divina graça a ser Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Sempre que há algum perigo ou algum episódio inauspicioso, é costume, na civilização védica, fazer com que brahmanas qualificados imediatamente cantem hinos védicos para anular isto. Mãe Yashoda tomou as medidas cabíveis e permitiu que o bebê mamasse seu seio. Vamos continuar, tá bem? Depois que os fortes e vigorosos vaqueiros ajeitaram os potes e a parafernália no carro de mão e deram-lhes a mesma arrumação anterior, os brahmanas realizaram uma cerimônia ritualística com um sacrifício de fogo para aplacar o mau planeta. E então, com grãos de arroz, cuxa, água e coalhada, eles adoraram o Senhor Supremo. Significado: o carro de mão estava carregado com pesados utensílios e outra parafernália. Para remontar o carro era preciso muita força, mas os vaqueiros não sentiram nenhuma dificuldade em empreender essa tarefa. Depois, de acordo com o sistema de Gopajati, várias cerimônias védicas foram realizadas para controlar a situação calamitosa. Vamos continuar. Quando os brahmanas estão livres da inveja, da inveracidade, do orgulho desnecessário, dos rancores, do falso prestígio, e quando a opulência alheia não os deixa perturbados, suas bênçãos nunca falham. Considerando isto, Nanda Maharaj sobriamente pôs Krishna em seu colo e convidou esses brahmanas verazes para que realizassem uma cerimônia ritualística de acordo com os hinos sagrados do Samaveda, Rigveda e Yajurveda. Depois, enquanto os hinos eram cantados, ele banhou a criança com água misturada com ervas puras e, após realizar uma cerimônia de fogo, alimentou suntuosamente todos os brahmanas com cereais e outros alimentos primorosos.
Significado. Agora vem um significado bem meticuloso do Prabhupada. Nanda Maharaj tinha muita confiança nas qualificações dos Brahmanas e em suas bênçãos. Ele estava completamente confiante de que bastava aos bons Brahmanas derramar suas bênçãos para que a criança Krishna fosse feliz. As bênçãos dos Brahmanas qualificados podem trazer felicidade não somente a Krishna, a suprema personalidade de Deus, mas a todos. Porque é autossuficiente, Krishna não precisa de bênção de ninguém. No entanto, Nanda Maharaj pensava que Krishna precisava das bênçãos dos Brahmanas. Então, que dizer dos outros? Na sociedade humana, portanto, deve haver uma classe de homens perfeitos, os Brahmanas, que possam conceder bênçãos aos outros, a saber, aos Kshatriyas, Vaishyas e Shudras, para que todos sejam felizes. Krishna, portanto, diz na Bhagavad Gita 4.13 que a sociedade humana deve ter 4 ordens sociais. Chaturvarnyam maya shrishtam gunakarma vibhagasha. Nada de ficar pensando que todos devem tornar-se Shudras ou Vaishyas, e com isto a sociedade humana prosperará. Como se expõe no Bhagavad Gita, deve haver uma classe de Brahmanas com as qualidades de Satya, veracidade, Sama, tranquilidade, Dhamma, autocontrole e Titiksha, tolerância. Aqui também, no Bhagavatam, Nanda Maharaj convida os Brahmanas qualificados, mesmo havendo Brahmanas de casta, por quem temos todo o respeito. Seu nascimento em famílias brahmanas não significa que eles estejam qualificados a conceder bênçãos aos outros membros da sociedade humana. Este é o veredicto dos Shastras. Em Kali Yuga, os brahmanas de casta são aceitos como brahmanas. Viprat Tve Sutram Evahi, do Bhagavatam, 12º canto, 2.3. Em Kali Yuga, o simples fato de alguém colocar um cordão que vale alguns centavos faz dele um Brahmana. Esses Brahmanas não foram convocados por Nanda Maharaj. Como afirma Narada Muni no Bhagavatam, canto 7, 11.35, Yasayai Lakshanam Protam. As características de um Brahmana são descritas nos Shastras e a pessoa deve adquirir essas qualificações. As bênçãos dos Brahmanas que não são invejosos, perturbados ou envaidecidos pelo orgulho e falso prestígio e que são plenamente qualificados com veracidade são úteis. Portanto, uma classe de homens deve ser treinada como brahmanas desde o começo. Brahmachari Gurukule Vasandanto Gurur Vikam. Bhagavatam 7, 12, 1. A palavra Danta é muito importante. Danta refere-se a alguém que não é invejoso, perturbado ou arrogante devido ao falso prestígio. Através do movimento da consciência de Krishna, estamos tentando introduzir esses brahmanas na sociedade. Em última análise, os brahmanas devem ser Vaishnavas. E se alguém é Vaishnava, já adquiriu as qualificações de Brahmana. Brahma Bhuta Prasanatma, Bhagavad Gita 18.54. A palavra Brahma Bhuta aplica-se àquele que se torna Brahmana ou entende o que é Brahman. Brahma Janatiti Brahmana. Aquele que é Brahma Bhuta vive feliz, Prasanatma. Na Sochati Kanchi, ele nunca se perturba com necessidades materiais. Sama Sarveshu Bhuteshu, ele está disposto a conceder as mesmas bênçãos a todos. Madbhaktin Labhate Param. Então, ele torna-se um Vaishnava. Nessa era, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati
Thakura introduziu a cerimônia em que seus discípulos Vaishnavas recebem um cordão sagrado. E com isto ele queria ajudar as pessoas a entender que quando alguém se torna Vaishnava, ele já adquiriu as qualificações próprias a um Brahmana. Portanto, na Sociedade Internacional da Consciência de Krishna, aqueles que recebem sua segunda iniciação, a iniciação bramínica, devem ter em mente sua grande responsabilidade. Serem verazes, controlar a mente e os sentidos, serem tolerantes e assim por diante. Então, suas vidas serão exitosas. Foram brahmanas dessa categoria que Nanda Maharaj convidou para cantar os hinos védicos e não brahmanas ordinários. O verso 13 menciona claramente Himsa Mana. A palavra mana refere-se ao falso prestígio ou ao falso orgulho. Aqueles que tinham falso orgulho, pensando que eram brahmanas, porque nasceram em famílias brahmanas, jamais foram convidados por Nanda Maharaj naquelas ocasiões. O verso 14 menciona Pavitral Shadi. Em toda a cerimônia ritualística, precisava-se de muitas ervas e flores, que eram conhecidas como Pavitra Patra. Às vezes havia folhas nimba, outras vezes folhas bael, folhas de mangueira, folhas ashwatha ou folhas amalaki. Igualmente, havia panchagavya, panchashasya e pancharatna. Embora pertencesse à comunidade Vaishya, Nanda Maharaj conhecia tudo. A palavra mais importante nesses versos é Mahaguram, indicando que os brahmanas receberam saborosíssimos alimentos da melhor qualidade. Essas saborosas iguarias geralmente eram preparadas com 2 ingredientes, a saber, grãos alimentícios e produtos lácteos. O Bhagavad Gita 18.44, portanto, prescreve que a sociedade humana deve proteger as vacas e estimular a agricultura. Krishigo Rakshavanijam Vaishakarma Swabhavajam. Simplesmente através de hábil culinária, centenas e milhares de saborosas iguarias podem ser preparadas a partir de produtos agrícolas e dos derivados lácteos. Isso é indicado aqui pela palavra Anam Mahagunam. Mesmo hoje em dia na Índia, centenas e milhares de variedades de alimentos são preparados a partir desses 2 artigos, a saber, grãos alimentícios e leite, e depois são oferecidos à Suprema Personalidade de Deus. Chaturvida Shri Bhagavat Prasada Patram Pushpam Phalam Toyam Yome Bhaktya Prayacha. Em seguida, distribui-se a prasada. Mesmo hoje em dia, em Jagannatha Kshetra e outros grandes templos, alimentos muito saborosos são oferecidos à deidade e a prasada é distribuída profusamente. Cozinhada por brahmanas virtuosos que têm profundo conhecimento e depois distribuída ao público, essa prasada também é uma bênção dos brahmanas ou Vaishnavas. Existem 4 classes de prasada. Chaturvida, os sabores salgado, doce, acre e picante aparecem com diferentes tipos de especiarias. E o alimento é preparado em 4 categorias, chamadas Charvya, Chushya, Lehya e Peya. A prasada, que é mastigada, a prasada que é lambida, a prasada que é saboreada com a língua e a prasada que é bebida. Logo, existem muitas variedades de prasada, muito bem preparadas com cereais e ghee, oferecidas às deidades e distribuídas aos brahmanas e vaishnavas, e depois ao público em geral. Esse é o processo da sociedade humana. Matar as vacas e estragar a terra não resolverá o problema alimentar. Isto não é civilização. Os homens incivilizados que vivem na floresta
e não servem para produzir alimentos através da agricultura e da proteção às vacas, talvez prefiram comer animais. Mas uma sociedade humana perfeita, avançada em conhecimento, deve aprender a produzir alimentos primorosos, simplesmente através da agricultura e da proteção às vacas. Que maravilha, né? Um significado como esse dá a sensação de que Prabhupada está escrevendo para a gente mesmo. Muito bacana. Tem uma característica aqui de Prabhupada como autor, que já está no 10º canto, quando ele escreve mantras muito conhecidos, ele simplesmente põe um parênteses, põe lá, não põe tradução, não põe nada. Como aqui nessa página tem Chaturvidasya Bhagavad Prasada e Patrampus Pam Palam Toya. Nada mais além disso. Você sabe o que é isso? A segunda não. Patrampus Pam Palam Toya. Patrampus Pam Palam Toya Yome Bhaktya Prayachati, que Krishna aceita. Patram, uma folha, Pushpa, flor, água, né? com devoção. É conhecido, às vezes a gente esquece assim, mas é conhecido. Então o Prabhupada simplesmente coloca aqui. E aqui ele faz uma análise muito positiva da sociedade, com muita misericórdia pela sociedade. É muito bonito, esse significado aqui é bacana, demais. E tem muitas instruções de ordem pessoal que podemos levar para reflexões introspectivas e construir o nosso caráter devocional. Nós precisamos estar prontos para a transformação a todo instante. É muito perigoso chegar à hora da morte e ser assaltado pela ignorância, pela doença, pela falta de memória. Já pensou? Não poder lembrar das coisas. E é uma situação de grande desamparo. A pessoa precisa estar bem preparada para encarar a morte. A morte é uma realidade que precisamos estar atentos, porque é uma experiência que vamos viver e precisamos saber como viver essa experiência. Assim como a gente vai viajar para o exterior, a gente precisa saber algo da língua, ou ter um aplicativo no celular que faz tradução, ou levar um dicionário. Recentemente, nesses últimos dias, eu estava arrumando a nossa biblioteca de Campina Grande, que tem muitos livros espetaculares, e encontrei um monte de coisas valiosas. Mas entre as coisas que eu encontrei, também tinham algumas coisas que os estudantes deixaram, né? Apostila, caderno de anotação, e na hora de viajar, que colocar tudo na mala, fica pesado, aí eles largam lá. E aí vão ficando, aí a gente junta tudo, deixa na biblioteca, deixava na biblioteca, aí tinha quase 1 tonelada de material assim. E apostilas do Instituto, um monte de coisa, ensaios, até bonitos. Muitas vezes eu perdia tempo lendo os ensaios e pensando, tal devota, era inspirado, escreveu isso, aí guardava. Aí depois eu via que na nova biblioteca não ia ter lugar para guardar, aí botava de novo para descartar. Então, a gente tem a oportunidade de cultivar o conhecimento na juventude, na infância e na juventude. A gente deve cultivar. Cada dia da vida da gente deve ser vivido como um dia integral, como uma grande oportunidade para lembrar de Krishna, para aprender sobre Krishna. E a gente deve comer, deve descansar, deve se exercitar, deve acolher as outras pessoas, viver relações interpessoais com os outros, sempre pensando em servir a Krishna. Esse tipo de brahmana, esse tipo de comportamento
é preciso estar livre de inveja e tal. Aí tem muita coisa para se comentar. Eu não vou prolongar a nossa aula de hoje, mas esse significado de Prabhupada é muito inspirador e Prabhupada nos acompanha e traz a instrução que nós realmente precisamos. Alguma pergunta? Tem uma pergunta aí? A Chitra Gopi Devidasi perguntou, disse, Reverência Nonado Guru, por favor, gentilmente poderia me informar o canto e o verso de hoje? Sim, senhora. 10º canto, capítulo 7. Esse verso último foi o 15. Nós começamos do 11. 10. Ou do 10? Do 10. Esse foi o 15. O título do capítulo é O Extermínio do Demônio Trinavarta. Respondido. Então, vamos parar por aqui. Temos muitos convidados. Hoje, final de semana, ensolarado, uma primavera maravilhosa em Vrajadama, um clima delicioso, noites agradabilíssimas de se dormir, dias quentes, secos, maravilhosos, né? E muitos convidados, muitos amigos, muitas crianças. Temos tudo para uma interação muito boa em termos de consciência de Cristo. Hoje, às 9 horas, depois da praçada, vamos fazer uma excursão com os devotos por todas as conquistas feitas. Convidamos a nossa convidada especial e a presidente para mostrar o que estamos concluindo em termos de permacultura. Vamos mostrar a composteira que fizemos, técnica. Vamos mostrar o meliponário, que está nos finalmente também, a horta, o jardim fitoterápico, que fizemos também. Também a área da escola que estamos construindo. Abrimos uma estrada bem grande. Eu trouxe, Maharaj pediu para eu já fazer alguma jardinagem na área para que os visitantes não vejam só terra. Então eu já trouxe algumas mudas de Campina Grande e quando a excursão chegar lá vai ter planta para plantar. Então é um abusozinho assim, mas um pouco de serviço devocional também. Então, nós vamos fazer essa excursão hoje para mostrar também as colônias, as colmeias de abelhas sem ferrão. Já temos uma que é a colmeia principal, que fica aqui no centro, né, bem perto da Goshala, que não vai ser usada para tirar mel, mas vai ser usada para fazer novas colmeias e encher o meliponário com muitos. O meliponário ficou imenso. Infelizmente, eu pedi para um carpinteiro do Amazonas fazer. E ele fez do tamanho do Amazonas. Então, fez um meliponário imenso, que vai dar umas 3.000 caixas de abelha. Exageros à parte, de fato, o meliponário é grande e a gente vai colocar muitas colmeias, vai fazer um lugar muito aprazível, com instruções, com cartazes escritos sobre o que está acontecendo ali. As abelhas são sem ferrão, não picam, e foi feito em bioconstrução com a doutora Lalita, de Belo Horizonte, a engenheira, e com bioconstrução, e estamos seguindo em uma linha permacultural. Vamos ver o que vamos fazer. Vamos deixar tudo isso para Vrajadama cuidar no próximo ano, e no ano seguinte, ou daqui a 2 anos, a gente volta para outra vez atualizar e fazer mais coisas aqui. Obrigado. Bom final de semana para todos nós, muito trabalho de pregação, muito acolhimento aos nossos visitantes, sejam eles devotos ou visitantes que vêm para conhecer Vrajadama. Todas as glórias assim da Prabhupada. Já, Shila Prabhupada.